Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, tem pedras, espinhos, porém sabemos onde o caminho vai chegar. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte de minha vida. Perante quem tremerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem. Salmo 26, verso 1 seguinte. Paulo bendiz o Pai das misericórdias, que nos consola em nossas aflições e sustenta nossa paciência na missão. Ponhamos nossa confiança no Senhor, que nos liberta de toda angústia. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Início da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 1 a 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo à Igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos que se encontram em toda a Acaia. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois, à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se estamos em aflições, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. E essa consolação sustenta a vossa paciência em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E a nossa esperança a vosso respeito é firme, pois sabemos que assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 33. Provai e vede quão suave é o Senhor. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Reze comigo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido,
e o Senhor o libertou de toda angústia. Reze comigo. Provai e vede, quão suave é o Senhor, o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede, quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Reze comigo. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 12. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegrai-vos, vós todos, porque grande há de ser a recompensa nos céus que um dia tereis. Conferir Mateus 5, verso 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje o Evangelho vai nos dar uma frase que devemos ter como missionários, como discípulos de Jesus, sempre na nossa vida para termos essa esperança que Jesus nos dá. Alegrai-vos, vós todos, porque grande há de ser a recompensa nos céus que um dia tereis. Mateus, capítulo 5, verso 12. O verdadeiro discípulo não é aquele que busca recompensas nesta vida, mas aquele que, tendo um olhar para o invisível, como nós vimos ontem na segunda leitura de São Paulo, que justamente diz isso, para termos um olhar para aquilo que vem, que é a esperança da vida eterna, que é a nossa herança, a herança definitiva daqueles que praticaram a justiça, daqueles que praticaram o bem. As bem-aventuranças estão hoje aí a nos dar um direcionamento, nos dá um discernimento também para a nossa caminhada entre o bem e do mal que nós devemos escolher, porque nós devemos escolher do bem, porque nós somos discípulos de Jesus e devemos amar os valores que ele nos aponta hoje como valores para colocarmos em prática na nossa vida, e isso valia como uma catequese preciosa para as primeiras comunidades, assim como é válida
e uma valiosa também catequese para a nossa vida hoje. As bem-aventuranças estão inseridas aí no Sermão da Montanha de Jesus, que fizera naquele momento, ontem nós vimos no Evangelho, Jesus sendo rejeitado pelos seus parentes. Nós vimos também Jesus sendo rejeitado pelos doutores da lei, que até o chamaram de Beelzebú, e hoje Jesus estaria no seu lugar tranquilo, ensinando na montanha, resumindo tudo o que é o seu ensinamento a partir dos valores de transformação que devemos ter em nossas vidas. E esses frutos devemos produzir, é isso que Jesus quer de nós, que produzamos frutos ao escutar sua palavra. Ontem lhe dissera, minha mãe e meus irmãos são aqueles que escutam a palavra e põem em prática. E Jesus hoje colocou a catequese do seu ensinamento nessas bem-aventuranças e devemos colocá-la em prática. Por isso, Jesus, vendo a multidão, diz logo no início, subiu ao monte e sentou-se. E os discípulos aproximaram-se. Devemos nos aproximar. A primeira atitude do discípulo é aproximar-se de Jesus, para escutá-lo melhor. E Jesus começou então a ensiná-los. Aos discípulos, Jesus promete a felicidade, não apenas no céu, mas também nós podemos experimentar ao longo da nossa caminhada nesta vida a felicidade de servi-lo, porque é feliz aquele que segue Jesus, é feliz aquele que deixa tudo para seguir Jesus, e essa é a verdadeira felicidade que brota do nosso coração, que brota do coração verdadeiramente. Porque o mundo nos oferece muitas felicidades, muitas alegrias exteriores, visíveis aos olhos humanos, mas que não são alegria dentro do coração. A felicidade brota dos valores do reino de Deus. E Jesus mostra quais são: pobreza, humildade, justiça, misericórdia, pureza de coração, sofrimento por causa da justiça, sofrimento por causa do reino, ruptura, deixar tudo por Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são justamente esses, que têm um olhar para o invisível, que enxergam a herança eterna, que deixam tudo desse mundo, que, embora enfrentem as aflições, serão consolados, que tomam a decisão pela mansidão e vão possuindo a terra. Embora tendo fome, muitas vezes, e sede de justiça, são saciados. Os que dão um passo para a misericórdia e alcançam a misericórdia também. Jesus Cristo nos mostra, como dizia São Francisco de Assis, é dando que se recebe. É na pureza de coração que veremos a Deus. É promovendo a paz que seremos chamados filhos de Deus. É sendo perseguido por causa da justiça que alcançaremos o reino dos céus. Portanto, como Jesus disse, bem-aventurado, pois, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. E aí ele conclui, alegrai-vos. Isso ele fala para cada um de nós. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. O cristão é esse, que busca, passo a passo, alcançar a vida eterna. Nós temos que lutar por esta vida, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, tudo por essa causa, por causa do reino dos céus. Porque os profetas, como Jesus Cristo conclui, foram perseguidos, e nós seremos perseguidos também, a exemplo desses verdadeiros profetas. Dizia São Oscar Romero, que morreu no momento da celebração da missa com uma bala no coração, ele costumava dizer que aquele que
se dispõe a falar e anunciar o reino e não é perseguido, é porque ele não está pregando o Evangelho. O Evangelho, quando nós anunciamos, nós seremos perseguidos, porque nós fomos anunciar os valores do reino, que se opõem aos valores do anti-reino. Ganância, exploração, injustiça social, desigualdade. Em outro discurso, Jesus recomenda: busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6:33. Esse é o nosso papel principal de anunciadores do reino. Anunciar um reino de justiça, onde ele se faça presente aqui na terra, como diz o Pai Nosso, que diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E isso quer dizer colocar em prática os valores do reino aqui na terra. E a justiça acima de tudo. Na segunda carta de São Paulo, no início, aos Coríntios, no versículo 3, Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Ele salienta aí, Pai das misericórdias. É a misericórdia que nos sustenta nessa vida. E Deus de toda consolação, outra palavra aí, que é o Deus que nos consola. Ele nos consola, como diz Paulo, em todas as nossas aflições, para que com a mesma consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. É assim o reino de Deus. É dando que se recebe. Nós recebemos de Deus a misericórdia. O que nós vamos fazer? Também dar a misericórdia aos que precisam. Recebemos a consolação de Deus. Vamos ficar com consolação para nós? Vamos consolar os que também se acham na aflição. Paulo está dizendo o caminho das bem-aventuranças, completando as bem-aventuranças aí para sermos felizes. Pois à medida que o sofrimento de Cristo cresce para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Portanto, vamos anunciar um evangelho baseado no amor, na misericórdia e no perdão. Esse é o evangelho que Jesus hoje nos ensina. Ó Jesus, mestre, de maneira solene, ensinas a teus discípulos e a nós os valores do reino de Deus. Vem em nosso socorro, Senhor, e corrige nossa tendência a buscar a felicidade nos bens terrenos. Torna-nos pessoas de coração puro, a fim de colocarmos em Ti toda a nossa segurança. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.